E a Bíblia, ela condena a comunicação com os espíritos? Nós espíritas ouvimos muito isso dos irmãos de outras religiões. Hoje eu vou explicar para vocês direitinho essa questão, por que isso está contido na Bíblia, né? Está lá em Deuteronômio, no capítulo 18, e vamos entender como Jesus tentou mudar a visão rude daquele povo da época e como questões políticas apagaram esse trabalho do nosso mestre, apagaram o cristianismo primitivo. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Moisés, Jesus, o imperador Constantino, os teólogos medievais. É importante, pessoal, a gente entender a atuação de cada um deles nesse processo que faz com que hoje muitas pessoas digam isso, que a Bíblia condena a comunicação com os espíritos e pior, algumas pessoas que, equivocadas, julgam os irmãos que acreditam nas comunicações e os condenam por conta própria. Vamos entender todas essas questões agora. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Pois bem, vamos entender aqui que essa proibição em relação à comunicação entre os encarnados e os desencarnados são das leis mosaicas que não são divinas, que estão no capítulo 18 lá então de Deuteronômio, em que Moisés diz que não deve haver entre os judeus quem se comunique com os espíritos dos mortos. A narrativa nos diz, pessoal, que o povo hebreu decidiu ir para o Egito, e isso provavelmente pode ter acontecido por volta de 1700 a.C. E isso pode ter sido motivado pela escassez de alimentos em Canaã, e o Egito era uma terra de fartura devido ao rio Nilo, e após mais ou menos 400 anos de cativeiro, o povo hebreu então conseguiu a liberdade da escravidão. Eles foram libertados por Moisés. Aqui nós temos que entender, pessoal, um fato bem importante. Durante esse tempo de escravidão dos hebreus, sim, eles conseguiram manter a sua unidade. Mas é natural que as pessoas acabem absorvendo um pouco da cultura do local onde eles estão, um pouco da cultura das pessoas que estavam próximas a eles. E era do interesse dos líderes hebreus, durante ali a jornada para a Terra Prometida, que nada da cultura egípcia entrasse na Terra Prometida, como é o caso, por exemplo, das imagens, né? Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Bom, mas as comunicações com os espíritos, as comunicações mediúnicas, elas existem desde que o homem surgiu na Terra. E isso era uma prática comum no Egito Antigo. Logo, essa prática da cultura egípcia não poderia entrar na Terra Prometida. As leis mosaicas, pessoal, são 613 e elas eram uma espécie de constituição do povo judeu, mas que não valem para os cristãos, como muita gente ainda supõe. Mas como fazer, então, o povo obedecer tais leis? Obedecer e, importante, sem questionar, com as ameaças. Mas que tipo de ameaças? As ameaças em relação à ira de Deus sobre os desobedientes. Porque note, pessoal, aquele era outro tempo, as pessoas estavam em um outro estágio evolutivo.
E como os homens deram a Deus algumas, digamos, características humanas, como a raiva, como a ira, como a vingança, então era muito fácil convencer aqueles homens e mulheres de que, caso não obedecessem às leis, a punição de Deus seria terrível. Bom, mas após algum tempo, pessoal, a espiritualidade maior planejou uma missão grandiosa aqui no planeta Terra, que foi a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus aqui na crosta do nosso planeta para nos ensinar o caminho até o nosso Criador. E essa foi uma missão grandiosa e complexa. Jesus teve que se preparar durante mais ou menos 2000 anos para ele conseguir, então, se rebaixar energeticamente, rebaixar a sua vibração e assim ele conseguir encarnar em um corpo tão grosseiro como o nosso. E vários outros espíritos evoluídos também encarnaram ou reencarnaram aqui, espíritos de planetas superiores, como José e Maria, por exemplo, que vieram de Sírios para auxiliar o nosso mestre na sua missão, e mais alguns também que vieram de Sírios, inclusive, para atuar então nessa missão grandiosa do nosso mestre. E Jesus, durante a sua missão, ele nos apresentou Deus em sua essência, não mais como um pai vingativo, rancoroso, punitivo e capaz de matar os seus próprios filhos simplesmente por não o adorarem e fazer com que os espíritos desses filhos que ele matava queimassem eternamente no fogo do inferno. Não. Jesus nos apresentou um Pai que é misericordioso, um Pai que é amor e um Pai que é justiça. Mas aqui nós estamos falando então do cristianismo primitivo, o cristianismo puro, o cristianismo que não existe mais, o cristianismo que pregava a reencarnação como obra do amor e justiça de Deus, que pregava a misericórdia do nosso Criador. E isso perdurou, pessoal, até o ano de 384, quando o edito da Tessalônica do imperador Teodósio Magno tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Mas antes disso, pessoal, no ano de 313, Constantino Magno, ou Constantino o Grande, através do Edito de Milão, já havia liberado o culto cristão em todo o Império Romano. E alguns anos depois, no ano de 325, Constantino convocou aquele que ficou conhecido como o Concílio de Nicéia, e ali o cristianismo, infelizmente, foi deturpado e foi moldado para esse cristianismo que nós vemos hoje. Aquilo que Jesus fez de nos apresentar Deus em sua mais pura essência, infelizmente foi perdido. E aquela visão daqueles homens muito simples da época de Moisés passou a prevalecer novamente. As ideias das punições eternas imputadas por Deus, da sua ira, dos castigos para aqueles que não obedecessem e para aqueles que não obedecessem a partir de agora, no caso do cristianismo surgido em Nicéia. Veja só um exemplo dessa deturpação. Onde estava Jesus dos seus 12 anos até o início da sua vida pública? Há uma lacuna gigantesca na Bíblia que compreende esse período. Mas por que isso? Você já se perguntou? Por que não há nenhuma informação do nosso mestre nesse período? Algo que as pessoas soubessem talvez seria perigoso para os governantes? Seria mais difícil dominar então as pessoas através do medo das reações de Deus? Pode ser que aí havia algumas informações que seriam prejudiciais então para esse uso do cristianismo
como uma forma de dominação. E a reencarnação, pessoal, ela foi tirada da Bíblia a mando da imperatriz, a esposa de Constantino, Flávia Máxima Fausta, pois ela tinha o receio, veja bem, de que como imperatriz ela reencarnasse como uma escrava. Então, para eles bastava tirar todas as informações sobre a reencarnação para que eles estivessem salvos então em uma próxima reencarnação. Mas então, pessoal, desde que o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano e esse, digamos, novo cristianismo passou então a ser usado pelos poderosos como meio de dominação, as pessoas passaram então a enxergar o mundo através dos olhos daqueles homens de milhares de anos atrás, lá da época de Moisés. E, infelizmente, muitas religiões hoje em dia ainda enxergam o mundo também através dos olhos desses homens de milhares de anos atrás. Muitas passagens do Velho Testamento, por exemplo, são formas alegóricas ou eventos naturais, mas para a compreensão daqueles homens de milhares de anos, tudo tinha que ser levado ao pé da letra. E hoje em dia a maioria das religiões ainda fazem o mesmo, levam tudo ao pé da letra, justamente por verem o mundo através dos olhos daqueles homens e mulheres de milhares de anos atrás. Bom, eu espero ter conseguido ajudar vocês a compreender a questão da suposta proibição da comunicação mediúnica, da comunicação entre encarnados e desencarnados. E não se esqueçam nunca, Deus não é ira, Deus não é raiva, não é vingança e nem penas eternas. Ele é amor e justiça. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.